A doença do silicone, insônia, fadiga, enxaqueca, queda de cabelo. Esses sintomas seriam sinais para a extração das próteses de silicone. E para nos tirar essas dúvidas, o Dr. Presper, cirurgião plástico no Instituto Presper em Taubaté. E doutor, tem uma gama de informações, mas são sintomas muito vagos, que dependendo da nossa rotina desenvolvem, como insônia, enxaqueca. Mas hoje as pessoas têm até medo de fazer a cirurgia por conta de tanto ouvir falar da doença do silicone. Enfim, é comprovada? Como seria essa doença? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão assistindo. Eu sou o Dr. Presper, sou cirurgião plástico há mais de 15 anos. Eu queria deixar claro que estou aqui para dar toda a informação necessária. E sim, a doença do silicone é um problema, Stephanie, que surgiu aí nos últimos anos. Primeiramente, eu vou falar duas coisas para vocês que estão assistindo. Existe a síndrome de Ásia, que é uma síndrome, é uma doença autoimune que a mulher desenvolve ou a pessoa desenvolve a produtos adjuvantes. O que é isso, produto adjuvante, É um produto externo ao seu corpo, seria um corpo estranho, pode ser o silicone, pode ser por vacina, sabia disso, Stephanie? Pode ser por algum produto, por exemplo, marca-passo, como a gente já falou. Pode ser qualquer produto externo, você pode desenvolver uma doença autoimune, produzir anticorpos contra esses produtos e começar a ter sintomas, que aí seriam sintomas tanto inespecíficos, que seria fadiga, cansaço, pode ser insônia. Então essa é a síndrome de Ásia, que existe comprovação científica muito clara, existem trabalhos que provam isso. Agora a doença do silicone, ela não é bem só a síndrome de Ásia, ela engloba um pouquinho mais de outros sintomas, queda de cabelo, a fadiga, dor crônica, dores musculares, então são mais outros sintomas aí associados e que isso pode ter relação com a síndrome de Ásia, ou tem pessoas e profissionais que já falam que não tem muita relação, que é uma nova doença. Porém, pessoal que está assistindo, tem que fazer mais estudos, tem que comprovar realmente essa síndrome, essa doença do silicone, se realmente ela é real, já criando polêmica, Como o doutor falou, é um corpo estranho, até marca-passo, então imagina alguém precisar de um marca-passo e o corpo rejeitar. É isso, exatamente, imagina, qualquer corpo estranho ali você coloca, desenvolve uma doença autoimune, que é a síndrome de Ásia, no caso, Sim. E você tem que tirar, por exemplo, o marca-passo, o silicone, para poder curar aquela síndrome. Agora, quem está assistindo, a doença do silicone ainda é muito recente, pessoal. Não saiam desesperadas vocês que têm prótese para tirar a sua prótese, tá? Só porque está cansada, tem uma dorzinha no corpo. São sintomas muito inespecíficos, são sintomas gerais, todo mundo tem. Eu tenho às vezes fadiga, eu tenho às vezes queda de cabelo, bastante até. E aí você vai lá, tem prótese, mulher com prótese tem algo assim e já sai correndo para tirar a prótese. Pessoal, calma. Procura um especialista, procura um cirurgião aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para poder fazer os exames certinho e ver se precisa realmente tirar aquela prótese. Doutor, e pacientes que têm um diagnóstico de predisposição a doenças autoimunes, eles deveriam então evitar esse tipo de cirurgia? Ou hoje se ouve falar também em outros tipos de prótese para melhor adequação no corpo, como poliuretano, texturizada. Essas próteses já seriam pensadas numa futura rejeição? Então, Stephanie, é complicado. Você perguntou, por exemplo, a mulher já tem um problema, uma doença autoimune, seja lúpus, artrite reumatoide, e ela deseja fazer aquele aumento com a prótese de silicone. Hoje a gente tem, como a doença do silicone tem se falado muito, meninas? A gente acaba tendo um problema que é grande. Você tem uma doença autoimune, já tem essa doença, e aí quer colocar uma prótese. O que a gente vai fazer, Stephanie? A gente vai correr esse risco de colocar a prótese e de repente até piorar aquela doença autoimune, ou vai colocar a prótese porque a gente não tem uma comprovação clara de que a prótese vai piorar todas as doenças autoimunes. Não existem estudos que comprovam isso, diretamente. Então, o que eu digo assim? Se você quer muito aumentar a sua mama, você que está assistindo, e tem uma doença autoimune controlada, ela tem que estar bem controladinha. Eu não vejo problema. Vai em frente, faça e realize esse seu sonho. Afinal de contas, é um sonho na sua vida. Sim. Agora, se você tem uma doença, não está controlada ou tem medo de colocar o silicone, o medo seria um impeditivo de colocar a prótese, sabia, Stephanie? Porque você tem a doença autoimune e tem muito medo de que a prótese vá piorar, eu recomendo, não coloque.
Então não vai correr esse risco, né? Eu acho que pode ser até psicológico, né? Porque você ouve falar e depois você desenvolve, no outro dia já tem algum problema, insônia. Sim, exatamente. Caramba, será que é a doença do silicone? Sim, exato. Eu já Estou com enxaqueca agora. É verdade. Né? Estou vendo aqui que tem outros modelos também. Esses outros modelos, texturizada, elas seriam já pensadas, talvez, numa rejeição? Na realidade, então, existe uma coisa que a gente chama para prótese, que é a rejeição, contratura capsular e rejeição. Então, não tem a ver com a doença do silicone diretamente. Sim. É uma reação comum do nosso corpo. Então, todo corpo estranho que a gente tem no nosso organismo, a gente pode rejeitar. A gente pode reconhecer como um corpo estranho e querer expulsar aquilo do nosso corpo. Então, pensando nisso, começou as próteses mais lisas inicialmente, depois foram criadas texturas para começar a diminuir o risco, essa identificação da rejeição e você conseguir ter um índice menor, até que chegou na prótese de poliuretano, que é essa aqui, que parece um veludinho, né? Olha, meninas. Sim, parece. Interessante, parece até roupa, né? E essa prótese hoje tem alguns estudos, não são todos, que comprovam que ela tem uma taxa de rejeição um pouquinho menor, uma taxa um pouquinho menor de contratura capsular em 10 anos de uso, vamos dizer, que ela está ali implantada na mulher. Então, doutor, para não haver preocupações desnecessárias, quais sintomas seriam comuns no pós-operatório, por quanto tempo e assim, quais seriam os sinais de alertas? Qual que é o sinal de alerta no começo? Essa dor que não passa, aquele inchaço que não melhora, se o corte começa a vazar algum tipo de líquido, algo diferente. Então esses são sinais de alerta que você vai ter que voltar no seu cirurgião ali e ver o que está acontecendo. Isso no começo. E agora os sinais tardios, falar para elas de novo aqui. Endurecimento da prótese, então a mama começa a ficar endurecida, tipo uma pedra mesmo. Se ela começar a ficar endurecida e subir, se você começar a ter perda de secreção, sai algo do mamilo também, ali você tem que procurar um cirurgião ou um mastologista para ver o que está acontecendo. E se começar a ter dores ali ao redor da prótese, dores na mama que não são justificadas por outros problemas. Aí tem que ir lá fazer exames, ver se a prótese está tudo bem, se não tem algum problema que tenha que tirar, trocar ou mesmo tirar e ficar sem. Por exemplo, doutor, eu tenho prótese e o meu cabelo caiu bastante durante 2 meses. Esse sintoma seria comum? Perfeito, ótima pergunta. Deixei a queda de cabelo. Não pode deixar a queda de cabelo fora quando a gente fala de cirurgia para mulherada. Então o que acontece, Stephanie, que nem você fez a cirurgia, é muito comum. Sim. Tem pessoas que falam, a gente não sabe exatamente, mas toda mulher fala que faz não só prótese, tá? Abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgia de mastopexia e também de prótese, que cai o cabelo mais durante um tempo. A gente não sabe exatamente se é por conta da anestesia ou por conta da própria cirurgia, da recuperação, da cicatrização. Mas o que a gente sabe é que é comum ter queda de cabelo no pós-operatório, tá, meninas? É comum ter queda de cabelo e não quer dizer que você tem que tirar a prótese. E esse prazo de 2 meses estaria dentro também? Seria, na realidade, eu já vi pacientes que ficaram com queda de cabelo assim mais acentuada por muito tempo. E não só na cirurgia de prótese, em outras cirurgias também. Casos que a gente até encaminhou para alguma dermatologista, para uma investigação mais a fundo, para ver se tinha alguma deficiência nutricional, uma deficiência de vitamina. Doutor, e um problema diagnosticado no início, eles podem ser revertidos? Hoje se ouve falar muito de encapsulamento também. Sim, sim. Acho que encapsulamento é um processo natural do corpo, que é essa contratura, tipo toda prótese ela vai ter um certo encapsulamento. Existem cápsulas que o seu corpo vai fazer que são mais normais, elas não são uma rejeição aguda ou até tardia, não é uma rejeição. O corpo forma uma cápsula ali, todo corpo estranho que entra em contato com o nosso organismo vai ter uma cápsulazinha em volta. O que acontece é que com o passar do tempo, você pode ter uma contratura capsular. Então esse é o problema. O encapsulamento por si só não é um problema. O problema é quando começa a ter uma contratura. E o que é isso? O corpo reconhece aquilo como corpo estranho, né? O nosso organismo vê aquilo, não quer aquilo dentro da gente e ele começa a pegar essa cápsula que estava fininha, normal, só dando um revestimento, começa a engrossar e começa a apertar aquela prótese, deformando, causando dor. Então não seria revertido esse problema? Não acredito assim. Você logo no começo, você vai mais acompanhar. Existem alguns medicamentos, mas a gente fala que são off-label. Eles são medicamentos que são usados até para asma, que às vezes a gente usa, porque a asma tem um fundo de alérgico, um fundo aí, um pouco do organismo também reagir à poeira, enfim.
Nossa, doutor, depois desse bate-papo eu fiquei muito mais tranquila em relação à doença do silicone. Graças a Deus. E acredito que o pessoal lá em casa também, né? E o doutor é super instagramável, gente. Vamos deixar o Instagram aqui, que tem muita informação lá também. Se vocês quiserem me seguir, eu tenho um Instagram puramente informacional para dar todas essas informações e muito mais para vocês. É o @drpresper. Então me sigam lá, vocês vão ver muita informação, coisa boa, coisa de qualidade, com comprovação científica. Sem desespero. Se deu sem desespero. Queda de cabelo, insônia, tem que procurar saber porque pode ser outras causas. Exato. Existem muitas causas para esses sintomas que são não somente a prótese. Sim, obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Stephanie.